lá do estado do Piauí, Emanuele Madeira. Boa noite, Emanuele. Seja bem-vinda ao Rolê Esportivo. Boa noite, Maísa. Boa noite, Gabriel. Vocês me escutam bem? Tudo certo, estamos ouvindo. Beleza, então vamos lá. Como que eu posso ajudar vocês? Então, Emanuele, o motivo que nos traz até aqui hoje não é um dos melhores, né? A gente sabe que foi uma situação lamentável, cenas lamentáveis vistas, né, no Campeonato Piauiense. Para quem não sabe, para quem estava dormindo durante toda essa semana, no jogo entre o Fluminense e o Altos do Piauí, aconteceu uma briga generalizada e a Emanuele, no exercício da sua profissão, da nossa profissão, a gente que está nos estádios, sempre fazendo essa cobertura dos jogos, ela estava tentando fazer o trabalho dela quando ela foi agredida por uma pessoa ligada ao Altos do Piauí. O clube nega, né? Mas ele estava vestido com roupa de staff da equipe. A Emanuele pode contar melhor para a gente o que foi que aconteceu nesse dia. Bom, vamos lá. No fim do jogo, aquela tradicional entrevista coletiva, né? O campo do Filipão estava interditado porque ele não apresentava a menor condição de jogo. E o que nós vimos foi que a liberação não mudou nada. O técnico do Fluminense resolveu reclamar dessa situação, só que nesse momento, quando ele estava começando o preâmbulo da entrevista, o presidente do Autos, isso mesmo, o Varton Lacerda, acabou passando, ouvindo, não gostou da opinião, não concordou com a opinião e começou um bate-boca. Nesse bate-boca, aquela confusão foi crescendo entre o jogador, entre a comissão técnica, uns separam, outros se xingam, e dentro dessa situação foi quando o João Paulo dos Anjos, acabou entrando na minha vida de uma forma não muito ok. Ele acabou pedindo, não delicadamente, na verdade, de forma bem abrupta e agressiva, para que eu não gravasse, dizendo que eu não tinha o direito de gravar ninguém ali naquela situação, e acabou tomando o celular da minha mão. E aí a gente entrou numa briga corporal para eu tentar reaver o meu celular. Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia, principalmente sendo jornalista e mulher num campo de futebol, se a gente não tem um vídeo ou alguma prova para dizer que alguém passou dos limites com a gente, infelizmente a gente não tem como provar, porque a nossa palavra frente à palavra de qualquer outro parece que vale menos. A gente ainda vê o machismo no futebol de uma forma muito presente. Então, exatamente por isso que eu tive que comprar essa briga, literalmente, porque eu não poderia primeiro aceitar. Depois eu precisaria provar qualquer coisa que eu fosse dizer. É uma situação lamentável, né? A gente vê que no dia a dia do jornalismo, do jornalismo do futebol, né? E enquanto jornalista, enquanto mulher, a gente sofre vários tipos de agressão. Essa agressão foi mais contundente, né? Foi uma agressão física, mas a gente sabe que não é a única, né? A gente passa por várias situações no dia a dia e que, como você disse, se não for gravado, se você não tiver provas, aquilo ali não aconteceu, né? A sua palavra não vale. Exatamente. Infelizmente, é uma naturalização que a gente sofre, eu né? li, estudando sobre esse caso, que você recebeu um áudio do suposto agressor, do suposto agressor não, do agressor, né? A gente tem imagens. Ele realmente agrediu. Você recebeu um áudio dele te ameaçando? Como foi essa situação? Não, ele não mandou um áudio diretamente a mim. Ele mandou um áudio num grupo de jogadores e comissão técnica do Autos, mas alguém acabou vazando esse áudio para outros jornalistas e, consequentemente, acabou chegando até mim. Um áudio que, inclusive, está anexado também ao processo por injúria, já que ele entra no âmbito da minha vida pessoal.
Ele primeiro afirmou que eu o tinha agredido, continuou me chamando por sapatão vagabunda, e assim a gente entra aí numa outra seara. Já não bastasse tudo o que aconteceu, então eu fui meio que atacada em todos os âmbitos da minha vida. E é exatamente por isso que eu vou buscar a justiça. Entrou com um boletim de ocorrência, né? Logo depois do ocorrido, da agressão. E o Autos se pronunciou a respeito, disse que não é um funcionário do Autos, mas aí eu te pergunto, Emanuele, como esse homem estava lá no estádio? Se não era um funcionário, porque as medidas aí do Piauí, se eu não estou enganada, só podem entrar atletas, comissão técnica e imprensa, não é isso? No estádio? Exatamente. Como a gente está num cenário pandêmico, a Federação de Futebol do Piauí achou por bem limitar a entrada de todas as pessoas, e essa entrada é condicionada ao credenciamento antecipado para cada partida. Dentro dessa partida, e eu vou te dizer que eu não tenho controle a respeito das outras partidas, porque voltei há pouco mais de um mês para o estado do Piauí para prestar serviço ao Globo Esporte. Mas nessa partida em particular, ele estava credenciado como no setor de análise do clube, no CPA, que a gente chama de CPA. Então, é de responsabilidade do clube. Ele foi credenciado pelo clube. Ele não é um torcedor qualquer que entrou dando, sei lá, furando a segurança do estádio. Então, ele teve acesso, ele estava como staff do Autos, ele estava credenciado e ele tinha acesso a outras partidas, inclusive partidas pela Copa do Nordeste, em que a gente consegue ver ele nas fotos, em que a gente consegue ver ele nas comemorações. Então, até acabei lembrando aqui das matérias, não é a primeira vez. Então, assim, no jogo de Picos, entre o Autos e o Picos do estado do Piauí, ele também foi credenciado. E nessa partida em particular, ele também foi expulso por conduta inadequada. Então, não é um torcedor, não é um prestador de serviço eventual. A equipe do Autos, nesse ponto, pecou em se omitir, em reconhecer o seu erro. Então, é um agravante, porque quando essas entidades que têm esse poder de coibir as situações não fazem, nós ficamos expostos ainda mais a situações de violência que não são nem só a violência física, que é uma das mais graves que tem, mas o fato de estarmos tão desprotegidos abre um precedente para que essas pessoas, para que os times, para que as pessoas que fazem o futebol, o espetáculo do futebol, tornem isso natural. E essas naturalizações são preocupantes, porque uma hora fazem comigo, mas podem fazer com outro profissional. Então, a gente vai esperar agora, já que está na mão da justiça, que a justiça dê uma resposta a esse tipo de situação. É uma continuação da agressão, né? Ele não só te agrediu dentro de campo, como ele se sentiu à vontade para mandar áudios em grupos continuando a te ofender, ele se sentiu à vontade para estar lá no estádio e ter essa participação ativa no time, né? Ele estava participando da discussão, do que estava acontecendo ali, e o time se omitia ainda uma continuação de toda essa agressão, né? Gabriel, tem alguma pergunta? Não, boa noite, Emanuele. Dizer que é muito importante a gente ter esse intercâmbio, né? Gostaria de conhecer você em uma outra situação, provavelmente no jogo de Copa do Nordeste, Copa do Brasil, né? Querendo ou não, o Autos, não sei se você tem a mesma opinião, mas aqui pra gente, o Autos é o time que vem elevando o futebol do Piauí a nível nacional e Nordeste. Tem um time com atletas que são campeões nacionais, né? Tem o Betinho e tem outros atletas que tiveram ótimas campanhas aqui no estado.
o próprio Lucas Campos, o Manuel dos Santos. Tem o Gabriel Júnior, preparador físico do IAP, que chegou a 2 partidas. Mas eu consigo perceber também, Emanuele, que, querendo ou não, o mesmo sucesso que essa equipe, que é jovem, uma associação atlética, vem tendo nos campos, mas fora, não foi a primeira nem a segunda. Eu consigo lembrar daquela situação que eles tiveram, não lembro, acho que foi na Série D, uma briga generalizada que fecharam o vestiário, o time visitante não conseguiu entrar. Então, assim, a impressão que dá é que o que eles ganham dentro de campo, eles perdem fora, né? Com essa violência, por falta de respeito, né? Eu sei que o que você sofreu não é meu lugar de fala, porque, obviamente, você é uma mulher muito competente, jornalista, mas eu tive outras companheiras, né? Que já trabalharam comigo no jornalismo, e vi que ela, sim, ela sofre uma carga muito mais pesada do que eu, né? Eu também, os caras já me ameaçaram ao vivo, já, obviamente, me xingaram e tal, mas ao vivo é um tanto diferente. Mas não, eu percebo que com vocês, isso, obviamente, digamos que uma carga dobrada, né? A pessoa te ameaça por você estar você estar falando no seu local de trabalho. A ameaça feita à mulher é pela simples condição de ser mulher. Sim. E o cara se sentir no direito de ser superior e praticar Sim. aquela ação, né? Infelizmente, o futebol é um esporte que todo mundo acha que entende. Esse é o grande problema, né? Mas eu queria dizer que, óbvio, estou do seu lado, acredito e sei que, obviamente, você está correta, porque vi e obviamente, não há outra situação a não ser repudiar, né? Fico triste com o Altos, repito, porque é o time que vem levando o nome do Piauí nesses últimos anos a um patamar diferenciado, apesar do River também ter tido um acesso recente, mas o Altos é o time do momento, né? Então, exatamente. Volto a dizer, parece que o que eles ganham em campo, eles perdem fora, né? E vai continuar levando o nome do Piauí para outros lugares. Assim, eu espero que para lugares melhores. A gente vai ter o Altos como nosso representante agora da Série C. E o mínimo que depois de todo esse episódio a gente espera é que dentro de campo o time possa corresponder às expectativas que todo torcedor piauiense está colocando em cima da equipe. Claro que esse episódio em particular vai minar muito o apoio que algumas das pessoas que nem sequer gostam tanto assim de futebol tinham para se aproximar. Dentro do Nordeste, o Piauí, infelizmente, ainda é um estado subdesenvolvido no quesito futebol. A gente tem o Maranhão, a gente tem Sampaio Corrêa, Imperatriz, o Motoclube, o São José, está todo mundo correndo por cima e se nivelando por cima. Do outro lado, a gente tem Ceará e Fortaleza disputando as primeiras divisões do nosso campeonato nacional. A gente tem uma Copa do Nordeste hoje muito forte, uma representatividade que hoje ela faz frente a qualquer campeonato paulista, carioca, uma coisa que até poucos anos atrás a gente não tinha, a gente era o cachorro que era chutado. Então, assim, hoje em dia não. E o Piauí não consegue acompanhar o desenvolvimento dos seus estados irmãos. Ele está no meio de bons exemplos, mas ele não consegue progredir. E isso a gente vê que é um profundo problema de gestão dessas equipes. Acho que não é tão diferente assim, ou acho que não foi tão diferente quanto um dia foi no Maranhão, em que as equipes aqui são profundamente ligadas à questão política. Então, isso interfere demais para que os clubes possam almejar coisas maiores. A gente não tem aqui o vislumbre que algum dia aquelas situações de o futebol como uma empresa, o clube empresa, possa se estabelecer. O que nós temos são grupos políticos que jogam dentro do futebol a sua influência e perpetuam as suas brigas, principalmente nos municípios menores. E até mesmo na capital não é diferente. Infelizmente, a gente vai continuar vendo esse subnível
do futebol piauiense ainda por bons anos, exatamente porque as administrações se negam a progredir, a estudar o futebol para poder fazer um futebol eficiente. Então, não vai ser a última vez que vocês vão ouvir daqui maus exemplos. O fato que aconteceu comigo, ele é o que a gente vem falando, é uma cadeia de desenvolvimento da violência, uma escalada gradual, isso tudo, não só dentro desse ano, mas esse ano foi assim, explodiu de uma forma que nem a gente mesmo estava preparado para fazer as coberturas. Porque você tem, desde o início, quando o professor Sacramento estava com o River, uma dissidência da diretoria acabou incitando uma discussão com os próprios jogadores ao final de uma partida por conta de um resultado negativo. Poxa, se você não está preparado para no futebol ter um resultado negativo, você está no esporte errado. E ainda assim nós tivemos dirigentes xingando os próprios jogadores. E não foi só uma vez. Isso se repetiu. O que nós tivemos algumas semanas atrás, com os torcedores brigando com os jogadores, é mais uma vez essa participação dissidente de uma diretoria incontente por não ter chegado ao ideal. Elas discordaram de situações dentro do clube e incitaram a principal torcida daqui a atacarem verbalmente e, posteriormente, os torcedores fizeram emboscada para o time. Onde que você vê isso? Como que isso pode ser o reflexo de um futebol que está evoluindo? Então, os torcedores jogaram rojões em direção ao ônibus e a diretoria que estava dentro do ônibus permitiu que os jogadores descessem, catassem pedras no meio da rua e jogassem nos torcedores. Poxa, o que é isso? Isso, para mim, em 10 anos de profissão, eu posso te garantir que futebol isso não é. Pode ser qualquer coisa, mas futebol não é. Depois nós tivemos cronista brigando com jogador lá em Picos, e nós tivemos esse último fato lamentável dentro do futebol piauiense. Se vai ser o último, infelizmente eu acredito que não. Justamente por conta de todos esses fatos que eu estou elencando. Nós estamos ainda numa crescente de violência. O que pode parar isso é uma resposta à altura da federação, da própria CBF, da Justiça Comum, que infelizmente agora vai ter que se meter no caso, e da própria Justiça Desportiva, que não pode abrandar essas situações. Eu fico um pouco triste, porque isso vai acabar se abatendo sobre o grupo de jogadores, que é um outro grupo de trabalhadores que não tem nada a ver com isso. Por conta de tantos outros vão pagar essa situação. E é a parte mais lamentável de tudo isso. Agora, você falou, Gabriel, que não é o seu lugar de fala apenas na questão do gênero, concordo. Mas, enquanto imprensa, todos nós estamos no nosso lugar de fala. E o que aconteceu aqui pode ter reflexo aí, porque se não tiver uma decisão firme, vai abrir o precedente para que outras pessoas que não estão contentes ou que acham, por exemplo, que você não está desenvolvendo bem o seu trabalho, que ela possa ir aí te atacar, tirar o material da sua mão, impedir você de fazer o seu trabalho. Cercear o nosso direito de informar para as pessoas o que de fato está acontecendo. Foi do futebol, foi do esporte, mas isso pode ter um reflexo para tantas áreas da nossa imprensa que a gente não pode simplesmente se dar o luxo de simplesmente ficar se perguntando, e agora? O que vem a seguir? Qual que é o próximo passo? Está na hora da gente encontrar uma solução para que isso não aconteça mais. A gente está passando por um momento muito delicado, né, nessa questão da imprensa mesmo, de você poder expressar, você ter essa liberdade de imprensa. A gente está passando por um momento muito delicado, onde o nosso desgovernador do país não toma uma atitude, e quando toma é contra a imprensa sempre. Então, a gente precisa realmente se reunir, né, os estados, não só do Nordeste, mas todo o Brasil, para ter uma resposta à altura, como você disse, para que essas situações não se repitam e não saiam do campo de futebol e passem para outras
outras formas de cobertura, não só de esportes, mas no dia a dia mesmo, né? A gente percebe que essa violência contra os jornalistas não está sendo mais um caso isolado, está acontecendo diariamente. E é muito ruim quando você está no exercício da sua profissão, você está trabalhando, e você pode ser agredido simplesmente por estar trabalhando, né? Mas, exatamente, é o fato de gostaria muito dentro de ter te conhecido numa outra situação, uma outra oportunidade, né? Na beira de campo. Por que não, né? Mas essa escalada de violência advém justamente dessas pessoas de poder. Quando um presidente da República, independente se você o apoia ou não, mas o representante máximo do país, até internacionalmente, vira para um grupo de pessoas e diz que a jornalista está querendo dar o furo de uma forma pejorativa, ele induz as pessoas a fazerem o mesmo com outras jornalistas. Quando ele vira em uma entrevista coletiva para o mundo inteiro e diz que latas de leite condensado são para empalar jornalistas, ele abre o precedente para que outras pessoas digam o mesmo, façam o mesmo. O que aconteceu dentro de todos esses 3 últimos anos, com pessoas no meio da rua, destruindo equipamentos de jornalistas, batendo em câmeras, batendo em cinegrafistas, espantando, atrapalhando as reportagens, o que aconteceu comigo é só um reflexo desse nosso tempo. Então, se as autoridades até esse ponto não fizeram alguma coisa, se não perceberam que isso é algo urgente, elas precisam entender agora, porque o próximo passo vai ser um assassinato de um jornalista. E aí, vai esperar mesmo chegar num ponto tão extremo, porque extremo está agora. Uma situação lamentável que a gente está vivendo em diversas áreas da vida, não é mesmo, Gabriel? Mas muito obrigada, Emanuele, obrigada pelo tempo, né, pela disposição do tempo que você teve para a gente, pela disponibilidade, por aceitar dar essa entrevista para a gente. A gente sabe que domingo à noite é um horário um pouco complicado, mas gostaria muito de agradecer, desejar que seja a última vez, pelo menos com você, que isso aconteça, porque é uma situação degradante, e a gente sabe que a gente já passa por tantas outras situações degradantes no dia a dia, então, pelo menos a agressão não deve acontecer. Exatamente, mano. E é mais ou menos, por aí mesmo, né? E eu espero que a gente possa ter essa oportunidade de se encontrar nos brasileiros e nas Copas do Nordeste da vida, tá certo? Muito obrigado por estar aqui conosco, é uma honra também para mim ter esse intercâmbio de conhecimento, né? E saber que, querendo ou não, a nossa profissão também ela é tão bem representada em outros campos, né? Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e eu realmente espero que a gente possa se encontrar, né? Talvez não num jogo do Altos, mas um Parnaíba... Não tem problema. Talvez um Parnaíba e Motoclube numa Série D da vida. É isso, microfone aberto para você, Emanuele, para se despedir, para qualquer última consideração que você tenha a fazer. Bom, eu só agradeço o espaço, o horário para um pós-jogo. Hoje foi uma rodada intensa do Dia das Mães. Espero que a gente possa trocar também com relação a outros assuntos bem mais agradáveis. Espero poder levar um dia para vocês algum assunto relevante e feliz a respeito do nosso esporte daqui, do que a gente está desenvolvendo, de bons exemplos, porque de maus exemplos tem um bocado, mas a gente já está cansado de falar a respeito disso. Então, fico aqui apenas o meu agradecimento ao espaço, muitíssimo obrigada a vocês dois, estão desenvolvendo um excelente trabalho, li um pouco a respeito do programa de vocês antes de vir participar, e só desejo sucesso a cada um de vocês, dentro e fora da profissão. Uma boa noite a todos os ouvintes, e a gente se vê, se fala em alguma outra melhor oportunidade.